Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa quarta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Hoje o Paulo Brax falou, deu ali um pronunciamento momentos antes da entrevista coletiva do novo atacante, o Juan Cruz, e explicou alguns processos do Vasco, falou sobre a possibilidade de chegada de reforços e fez um balanço das contratações do Vasco até o momento. Você vai ouvir aqui o que disse o Paulo Brax. Também vamos falar sobre um jogador que foi emprestado e sobre um jogo-treino que vai acontecer em São Januário no próximo sábado. Seria contra a Portuguesa, mas agora o adversário mudou e será o Resende. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, primeiro deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique direto para os assuntos e vamos falar aqui de um jogador que saiu, que assinou aí o seu contrato de empréstimo para outra equipe. Estou falando do Meia Laranjeira. O Vasco informou que o Meia Laranjeira foi emprestado para o Remo, do Pará. O jogador vai ficar por empréstimo na equipe paraense até o fim de novembro. É um meia que não teria muitas oportunidades nessa temporada e o Vasco cede ele para o Remo que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Boa sorte aí ao Laranjeira, que é cria da base do Vasco, mas que não conseguiu no elenco profissional se firmar e agora vai começar a rodar para pegar mais experiência também, e a gente deseja aqui boa sorte na sequência de sua carreira. A gente muda de assunto aqui agora para falar de um jogo-treino que vai acontecer no próximo sábado, e esse jogo será em São Januário. Eu já tinha falado aqui em outros vídeos que esse jogo-treino seria contra a Portuguesa. Porém, a Portuguesa pediu para esse jogo-treino ser desmarcado. O time está enfrentando alguns problemas lá, muitos jogadores com problemas físicos, lesionados, etc e tal, e por isso a Portuguesa decidiu não participar desse jogo-treino. E após esse cancelamento da Portuguesa da Ilha do Governador, o Vasco acertou com o Resende, e o Resende vai participar desse jogo-treino. A atividade vai acontecer em São Januário e será ali nos mesmos moldes do jogo contra o Tupi de Juiz de Fora, que o Vasco venceu por 5-1. Não teremos uniforme de jogo, arbitragem, esse tipo de coisa. Será com uniforme de treinamento e, a princípio, não terá transmissão da Vasco TV, a não ser que mude até sábado, mas a tendência é que não tenha também transmissão da Vasco TV e que após o amistoso o Vasco publique ali como foi, as principais informações, os gols, etc e tal. Então no sábado, jogo-treino Vasco e Resende no estádio de São Januário, deve acontecer na parte da manhã, por volta ali das 10 horas da manhã. Bom, e antes de ouvir aqui o Paulo Brax, eu quero falar com você da Perimet, que é patrocinador oficial do Campeonato Paulista. E você sabe que o Paulistão está na fase final, Tem Palmeiras e Água Santa decidindo ali o título. E a Perimet acompanha esse jogo e te dá um bônus de 100% se você utilizar o código MDG, beleza? Mais informações no comentário fixado. Bom, e hoje tivemos um pronunciamento do Paulo Brax, Fez ali um balanço sobre as contratações do Vasco até o momento, Um balanço do seu próprio trabalho, do elenco que está sendo montado. Afirmou que o Vasco pode ainda contratar um ou dois jogadores, ainda para essa janela, que foi estendida até o próximo dia 20, então o Vasco vai analisar ali oportunidades de mercado e pode sim contratar um ou dois jogadores para esse momento, E também falou sobre o projeto como um todo, Garantiu que o ano de 2023 é só o início, do projeto do Vasco, que segundo ele é a longo prazo. Vamos escutar aqui o que disse, o Paulo Brax, fazendo um balanço de tudo que aconteceu no Vasco da Gama nesses primeiros meses de 2023. Pedi para falar um pouco antes aqui da apresentação do Juan, o nosso 14º reforço, porque ontem se encerraria a janela de transferências, janela nacional que foi estendida mais 15 dias e a janela internacional que foi fechada. E eu acho prudente e necessário e adequado fazermos um balanço dessa janela.
A janela de transferências se iniciou no dia 10 de janeiro e se encerraria ontem, 4 de abril. Então, fazendo uma projeção aqui do dia 10 de abril, 4 fecha internacional, 20 fecha nacional, mas fazendo uma projeção de 10 de abril, para fazer uma conta fácil, nós estamos falando de 90 dias de janela. Estamos falando de 3 meses de janela de registro aqui no Brasil. E em 90 dias de janela, o Vasco realizou 14 contratações. Não quiser contar o Andrei como uma contratação, pela saída e pela entrada, vamos falar de 13. E uma conta simples de 90 dividido por 14 ou 13, nós vamos encontrar menos de 7. O que significa dizer que o Vasco contratou um jogador por semana, um reforço por semana na janela de contratações. E o perfil desses reforços, desses 14 reforços ou 13 reforços, nós temos 70% desses jogadores acima de 25 anos, numa idade que a gente entende dentro do futebol como uma idade que a gente espera o pico de performance do jogador. O que também significa que abaixo dos 25 anos ou dos 24 anos, a gente tem um processo de adaptação do jogador ao profissional, ao futebol profissional, um processo ainda de maturação física, mas um processo de adaptação ao profissional. E a gente contratou 4 jogadores nesse perfil, abaixo de 24 anos. A maioria dos nossos jogadores, então, dentro da nossa janela, acima de 25 até 29. Hoje o elenco do Vasco não tem mais do que 2 jogadores, 3 jogadores, um com contrato encerrando em abril, acima de 30 anos de idade. Um elenco novo. E dentro do nosso elenco hoje, a gente praticamente podemos cravar que a gente tem ou o jogador contratado esse ano, ou o jogador de base, ou o jogador formado pelo Vasco. E dentro do projeto que hoje vigora no Vasco, um projeto do grupo, um projeto da 777, um projeto do Vasco, a gente tem a necessidade de desenvolver esses jogadores. A gente tem como um dos perfis do nosso trabalho o desenvolvimento desses atletas de base. É o desenvolvimento de um Paulinho, de um Lincoln, de um Riquelme, de um Barros, de um Rodrigo, do Galarza, do Marlon, do próprio Andrei, do Peck, do Figueiredo, do Eric Marcos, do Egnaldo, do Rayan, do Matheus Ferreira, do Felipe. São atletas que a gente vai trabalhar muito para desenvolver, porque é o futuro do Vasco. É o presente e é o futuro do Vasco. Então, eu acho importante a gente fazer esse balanço da janela, que não é um fechamento de janela, porque com prazo ainda para contratar, a gente ainda busca, com a janela aberta, 1 ou 2 peças que podem ou não chegar, porque um jogador não necessariamente vem contratado porque a gente quer que ele seja contratado. Existem vários fatores que impedem uma contratação. Então, o elenco não está fechado, mas todos os jogadores que vieram para o Vasco vieram com a convicção nossa de serem jogadores aptos para jogar no Vasco, para auxiliar o Vasco nesse novo processo, nessa construção de elenco, não é uma reconstrução, mas é uma construção de elenco, e para ajudar a desenvolver os jogadores de base. Então, esse é o nosso elenco hoje do Vasco, esse é o nosso perfil, esse é o nosso balanço do que a gente fez desde o dia 10 de janeiro. Não estamos aqui para contratar volume, não estamos aqui para contratar jogadores a esmo, jogadores que não vão contribuir para o projeto do Vasco. Isso demanda tempo, então são 3 meses ou 4 meses do ano de trabalho que demanda tempo, e nós vamos manter o nosso objetivo de ser competitivo, de ser sólidos
dentro do nosso ano de 2023, que não se exaure no ano de 2023. O projeto do Vasco não é para 2023. O projeto do Vasco se inicia em 2023. Então, é o primeiro ano deste novo processo, é o primeiro ano de vários que a reta vai ser cumprida, seguida e com muita convicção nos passos que estamos fazendo. Então, acredito que era necessário, adequado, fazer esse balanço, fazer essa análise, e eu agradeço a todos pela atenção e a gente vai para a apresentação do Juan. Muito obrigado. Então tá aí, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!